Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a cabanagem, uma das revoltas mais marcantes e sangrentas que aconteceu no Grão-Pará entre 1835 e 1840. Ela é a única revolta popular do período regencial em que os revoltosos de fato conseguiram poder político de uma província. Para entender a cabanagem, precisamos lembrar que o Brasil estava num período regencial, iniciado em 1831, após a abdicação de Dom Pedro I. E esse foi um momento de instabilidade política, disputa entre facções liberais e conservadoras, e muita insatisfação social. No Pará, a situação era bem complicada. A região muito pobre, largada pelo governo central, era alvo de grande desigualdade social. A elite branca local controlava as riquezas, enquanto a outra parte da população vivia em extrema miséria, excluído da vida política. E esse cenário foi o estopim para a explosão da cabanagem. A cabanagem surgiu de uma série de insatisfações. Em primeiro lugar, havia o abandono político e econômico do Pará pelo governo imperial. Enquanto as outras regiões do Brasil recebiam a atenção, a região norte do país era tratada como uma região periférica. Em segundo lugar, havia uma miséria absoluta. A maioria da população vivia às margens dos rios em cabanas, sofrendo com fome, doenças e exploração. Daí que vem o nome cabanagem. Além disso, a população não tinha voz política, só a elite tomava decisões e sempre em benefício próprio. Outro fator importante foi as disputas entre as facções políticas locais. De um lado, os bentivis, que eram mais liberais. Do outro, os cabanos, que representavam os interesses da população. E essa disputa se intensificou com a instabilidade do período regencial. Assim, a revolta não foi apenas uma luta por um protesto contra a pobreza, mas sim uma luta por maior autonomia política, melhores condições de vida e mais representatividade. A cabanagem começou de forma muito organizada em 1835, quando os revoltosos se mobilizaram contra o governo provincial. Liderados por nomes como Francisco Vinagre, Félix Clemente e Eduardo Gelli, os cabanos conseguiram organizar apoio de indígenas escravizados, partes do ribeirinho e até mesmo alguns da elite descontente. No início daquele ano, os cabanos atacaram e tomaram Belém, a capital do Grão-Pará. Aquele foi um feito histórico e pela primeira vez pessoas da camada popular assumiram a província no Brasil. Félix Malche assumiu como presidente, porém depois foi morto. Logo após isso, Francisco Vinagre também assumiu o posto, mas ele foi deposto. E por fim, Eduardo Angeli assumiu como a principal liderança da cabanagem. Esse momento marcou o auge da revolta, quando os cabanos demonstraram que eles são capazes de impor suas próprias regras. Esse sucesso inicial dos cabanos assustou a elite imperial, que reagiu com força brutal. Tropas imperiais foram enviadas para o Pará, e o confronto se transformou em uma verdadeira guerra civil. As batalhas foram extremamente violentas, envolvendo combates nas cidades, vilas e principalmente nas populações ribeirinhas. A repressão foi marcada por massacres. Estima-se que cerca de 30 mil pessoas foram mortas, o que representava cerca de 30% da população da província local. Para se ter ideia, esse número é muito maior do que muitas guerras que o Brasil já enfrentou. Mulheres, crianças e idosos também foram vítimas dessa violência. Apesar disso, os cabanos resistiram por anos, retomando Belém em alguns momentos e prolongaram o conflito até 1840. O preço dessa resistência foi altíssimo. Cidades destruídas, milhares de mortos e uma região inteira devastada. A cabanagem chegou ao fim em 1840, quando as últimas tropas imperiais finalmente derrotaram os últimos focos de resistência. Eduardo Angeli foi preso e deportado, e o movimento acabou perdendo suas forças. O saldo da revolta foi devastador. Além das milhares de mortos, o Pará ficou economicamente arrasado, dependendo do governo central. Mesmo com a derrota, a cabanagem teve consequências políticas importantes. Ela mostrou ao Império que o povo não aceitaria passivamente ficar na miséria e viver de exclusão. O movimento também evidenciou a fragilidade do governo regencial e a necessidade de reforçar o poder central, o que contribuiu para a antecipação da maioridade de Dom Pedro II em 1840. Ou seja, indiretamente, a cabanagem ajudou a acelerar o processo do fim do período regencial. Hoje a cabanagem é lembrada como uma das maiores revoltas da história do Brasil. Apesar de derrotados, os cabanos deixaram um legado de resistência e coragem. Muitos historiadores veem o movimento como um exemplo de luta contra a desigualdade social. Uma curiosidade é que até hoje a bandeira do Pará é associada à cabanagem. A faixa branca que corta a bandeira simboliza o rio Amazonas,
A estrela representa Belém, a capital do estado. Para quem quiser aprender mais, recomendamos o livro A Cabanagem, A Revolução Popular da Amazônia, de José Maria Bezerra Neto, e também o documentário Amazônia, A Última Fronteira. A cabanagem nos ensina que, mesmo diante da repressão mais violenta, o povo é capaz de se levantar e lutar por dignidade e justiça. E essa foi a história da cabanagem. Obrigado por assistir.